Evangelho de Jesus, conforme João, capítulo 1, versos 1, 2 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Senhor, nós te louvamos por esse dia, manhã abençoada, na qual nos permites, como Igreja do Senhor, neste lugar, tributarmos a Ti o culto que tão somente a Ti é devido. Louvamos-te pela mediação única de Jesus, suficiente, eficiente e eficaz. Louvamos-te, ó Deus, pela presença do Espírito Santo, que de fato habita em nossos corações e aperfeiçoa, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Rogo que Tu me abençoes, me tomes nas mãos na exposição da palavra, a fim de que seja instrumento da graça do Senhor, a fim, ó Deus, de que sejamos como corpo de Cristo, a uma edificados. Que o Senhor fale ao meu coração, abençoando-me assim, ó Deus, na exposição da Tua palavra, para que eu seja também, ó Deus, por ela instruído. Abençoa-nos assim, a minha oração com súplicas e ações de graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Irmãos, hoje em dia é muito comum as pessoas terem um certo repúdio, uma certa repulsa quando se trata de teologia. Vai se tornando cada vez mais comum a expressão de que eu quero Jesus, mas não quero teologia. Eu quero Jesus, mas eu não quero saber de estudos bíblicos teológicos. Infelizmente, esta é uma afirmação equivocada, porque é impossível você conhecer Jesus sem que você tenha uma estrutura de formulação teológica. É uma velocidade imaginar que se pode conhecer a Cristo e todas as implicações relativas à sua pessoa, sem que isso esteja envolvido numa estrutura e num arcabouço teológico. Quando lemos o texto escrito pelo evangelista João, no seu prólogo, na sua introdução ao seu livro da narrativa chamada Evangelho, ele trabalha essa questão teológica de forma muito profunda e o faz exatamente num contexto em que Mateus e Lucas, sobretudo, uma vez que Marcos, embora sinótico, praticamente não fala nada sobre a pessoa de Jesus no seu nascimento, João tem um enfoque diferente. A sua visão sobre o Senhor Jesus, na introdução do seu escrito, diz respeito à sua realidade como o próprio Deus. E João, então, diferentemente dos evangelhos sinóticos, tratará do aspecto da pessoa de Jesus, do nascimento de Jesus, do Natal de Jesus, de uma forma profundamente teológica. João foge à formatação normativa dos demais evangelhos. Por exemplo, ele tem muito pouco registro de milagres, e alguns milagres que ele registra são exclusivos da sua lavratura. Ele também traz no seu evangelho não uma carga tão ligada às parábolas, mas sim numa estrutura teológica de discursos e encontros de Jesus, por exemplo, com Nicodemos, a mulher samaritana e etc. E nesta manhã, a minha atenção se volta, e eu quero que os irmãos me acompanhem, neste aspecto relativo à introdução do Evangelho de João, quando ele fala sobre a sua teologia relativa ao Natal. Mas nós estamos em agosto, mas todo mundo fala que Natal é todo dia? Natal não é o ano todo? Então, muito bem. Então vamos ver o que João trata
da sua abordagem do Natal de uma forma teológica, não com Papai Noel, árvore e etc., mas o conceito de fato do Natal, a teologia robusta, fornida do Natal à luz do Evangelho de João. O primeiro aspecto que ele trabalha é a pré-existência atemporal do Verbo Filho. Verso de número 1, no princípio era o Verbo. A teologia de João relativa ao Natal estabelece primeiramente a pré-existência atemporal do Verbo Filho. No princípio era o Verbo. Princípio não significa início de tempo, porque o tempo é, na verdade, criação de Deus. Nós temos a tendência imaginária a pensar que o tempo é eterno, mas o tempo não é eterno. Se o tempo fosse eterno, o tempo seria o próprio Deus. Somente Deus é eterno. Todas as demais coisas têm um princípio de existência à base da determinação da vontade soberana de Deus em fazê-lo ser. Por isto, o tempo tem o seu início no momento determinativo da vontade de Deus em que ele passou a dizer, haja tempo, e houve tempo. Portanto, o tempo não é eterno, só Deus é eterno. E João aqui vai dizer que no princípio era o Verbo. O Verbo Filho é co-eterno com o Pai, sendo, portanto, anterior ao próprio tempo. O Senhor Jesus, na condição de Verbo Filho, ele está posto numa condição atemporal pré-existente. Ele não tem uma existência a partir da sua encarnação. Ele, o Verbo Filho, veio a ter princípio, sim, a partir da sua encarnação. Mas ele, como Verbo Filho, é pré-existente, não tendo qualquer princípio temporal. Mas então do que se trata aqui? No princípio era o Verbo. Este princípio não é princípio de existência, mas sim a realidade de que Deus é o próprio Deus, e a partir dele, o Verbo Filho se estabelece como tal. Portanto, o Senhor Jesus, na condição de Verbo Filho, ele existe antes do tempo, tem a sua pré-existência atemporal como tal. Segundo aspecto que nós temos aqui, não é apenas a pré-existência atemporal do Verbo, mas é a subsistência pessoal do Verbo Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. É a subsistência pessoal do Verbo Filho. Isso significa, irmãos, que existe aqui uma noção trinitária distintiva. Ou seja, o Pai é distinto do Filho e ambos são distintos do Espírito Santo. Embora sejam um só, na verdade têm a sua subsistência em pessoas distintas, com subsistência própria. Por isso é que precisamos entender a realidade destas noções, não só de existência, mas de subexistência. Ele, o Verbo Filho, subsiste na condição pessoal de filho, de sorte que, com isto, é possível possibilitar a encarnação da divindade, a própria realidade da essência divina vir a se encarnar sem que fique comprometida essa mesma essência. Por isso é que Deus não morreu na cruz, no sentido do Pai ter morrido na cruz, mas Deus morreu na cruz no sentido do Filho ter morrido na cruz. Por isso é que nós precisamos ter consciência deste fato, da subsistência pessoal do Verbo Filho.
de sorte que não é o Pai que derrama o seu sangue na cruz do Calvário, e nem tampouco o Pai que é responsável por trazer ao nosso coração a consolação, nem convencer os pecadores do pecado, da justiça e do juízo, mas sim o Espírito Santo, porquanto são eles subsistentes em pessoas distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o Senhor Jesus é visto por João, na concepção sua do Natal, como aquele que é de pré-existência atemporal, de subsistência pessoal na sua condição de Verbo Filho. Mas, em terceiro lugar, nós vemos aqui a colocação de João na coexistência essencial do Verbo Filho. A pré-existência atemporal, na sua subsistência pessoal e na sua coexistência essencial do Verbo Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, não há momento em que ele não haja sido o próprio Deus. Não há qualquer instante, por menor que seja, um átimo qualquer, que ele não tenha estado nesta condição de Deus. Ele coexiste com o Pai e com o Espírito Santo na sua condição essencial de Deus, mas tem a sua, como dissemos, subsistência na condição de Filho. Não há, portanto, mistura, nem confusão, apenas distinção. De sorte que o Pai é o Pai e continuará sendo. O Filho é o Filho e continuará sendo. O Espírito Santo é o Espírito Santo e continuará sendo. O Pai não se encarnou. Quem se encarnou foi o Filho. Mas este Filho, o Verbo, tem coexistência essencial com o próprio Deus e na condição de Deus. A essência da divindade permanece única. Não há três essências, mas uma única essência, que tem, na verdade, a sua expressão de subsistência em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Verbo, Filho, tem a sua coexistência como Deus, ou seja, ele é, de fato, Deus, como vimos hoje na escola dominical. Ele não é apenas um grande profeta, um grande homem, ele não é um ser extraordinário, ele é, de fato, Deus. O nascido em Belém é essencialmente Deus. Portanto, ele tem a sua pré-existência temporal, ele tem a sua subsistência pessoal, como o Verbo Filho, ele tem a sua coexistência essencial, mas ele tem a sua existência carnal de Verbo Filho. A sua pré-existência temporal, a sua subsistência pessoal como Filho, a sua coexistência essencial como Verbo Filho e a sua existência carnal como Verbo Filho. Verso de número 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É interessante a expressão, a palavra que João usa, verbo, e muitas vezes nós temos alguma dificuldade de compreender o sentido disto. Verbo, na verdade, na nossa estrutura de língua portuguesa, é o que faz a ligação entre o sujeito e o predicado. Tá? Verbo tem este propósito. Então, Deus, na verdade, é o sujeito. E nós não passamos de predicado. E nós, como predicado, para sermos ligados ao sujeito, que é Deus, precisamos, necessitamos, carecemos do verbo. A palavra, se preferirem em lugar de verbo, é o elemento que estabelece o princípio da comunicação entre o emissor e o receptor. Para que haja entendimento entre esses dois polos, é preciso que haja a palavra. Então,
Não é aleatoriamente que ele é chamado de verbo ou palavra, porque ele é posto nesta condição. Então a sua existência carnal com o verbo filho estabelece o nosso vínculo, a nossa relação. Ele assume a natureza humana plena, total, completa e cabal. O Senhor Jesus, irmãos, o verbo filho, não é apenas um invólucro, ele não teve um envoltório. Às vezes, na cabeça de muita gente, Jesus é como se fosse uma espécie de coco seco. Se batesse assim, estava oco por dentro. Nós temos dificuldade de admitirmos a realidade da plenitude de Jesus como Deus, muitas vezes, mas temos dificuldade de admitir a plenitude de Jesus como homem, significando o fato de que ele tinha coração. Ele tinha um coração maravilhoso, imenso. Não. Coração, movimento de sístole e diástole, pressão arterial 12/8, tá? Significa que ele tinha fígado, ele tinha baço, ele tinha pâncreas, ele tinha estômago, ele tinha intestino e coisas dentro do intestino que precisavam sair, e bexiga e coisas dentro da bexiga precisavam sair, e tinha que ter por onde sair. Será? Reverendo. Ou então ele não era homem, ele não tinha torneiras para serem abertas. A nossa dificuldade é alcançarmos esta realidade da encarnação, da existência carnal do verbo filho. Ele toma sobre si a completude da nossa realidade humana, um corpo, uma mente e um espírito ou uma alma, como queiram. O Senhor Jesus não era simplesmente um ser que não era nem Deus e nem homem, como muitos pensam, sendo metade Deus, metade homem, para se completar como Deus homem. Se ele fosse metade Deus, ele não era Deus. Se ele fosse metade homem, ele não era homem. Ele é 100% Deus, 100% homem, na expressão completa e total do Deus homem. Como diz o credo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, e homem verdadeiro de homem verdadeiro. Quando a Escritura diz que Deus em Cristo Jesus se fez homem, ou seja, que o verbo se fez carne, trata da existência carnal, física do Senhor Jesus, do verbo filho. Ele se tornou um de nós, ser humano. Ele assumiu as nossas limitações. A encarnação do verbo, irmãos, ela é temporal, feita no tempo, entra no tempo, mas não é temporária. Não foi por 33 anos que o Senhor Jesus se tornou homem. Não foi por 33 anos que ele assumiu a realidade da nossa natureza. Ele o fez por toda a eternidade, para todo sempre. E isso, irmãos, é muito importante que nós entendamos. Eu costumo ilustrar, choca muita gente. Imagine que o mundo fosse lombrigas, todos nós fôssemos lombrigas, e Deus então resolve, você, né, como Deus, resolve salvar as lombrigas. Mas para salvar as lombrigas, você precisa tornar-se uma lombriga. E então você assume a natureza completa e total de uma lombriga. E aí você faz a salvação e a redenção das lombrigas. Terminado isso, você volta a ser um ser humano. Não foi assim com Jesus, não, viu? Ele se tornou uma lombriga como nós. A Escritura diz que nós somos vermes, né? Só que ele não se tornou verme por 33 anos. Isso é amor de Deus. Isso é profundidade do amor de Deus. Isso é extensão do amor de Deus. Isso é a grandiosidade do amor de Deus. Ele resolveu ser lombriga para todo sempre, por amor de mim e de você.
Isso significa, irmãos, que o Senhor Jesus admitiu assumir essa realidade de não ser onipresente. Porque a sua realidade humana de encarnação, que continua presente nele, faz com que ele esteja no céu. E por isso tem que voltar. E ele só tem que voltar porque ele não está aqui. Porque se ele estivesse aqui, não precisava voltar. Isso faz com que ele não esteja no meu coração, nem no seu coração, porque ele não cabe aí. E se ele estiver no meu, não está no seu. Ele tem que sair do meu para ir para o seu. Como tinha que sair da Judeia e ir para a Galiléia, mesmo depois de ressuscitado. Porque, como ele disse, um espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho. A limitação imposta na encarnação o acompanha para sempre. Nós cantamos, quero vê-lo face a face, e é isso mesmo. A mediação feita por Deus no Verbo não é temporária. Não é por 33 anos que o Senhor Jesus foi mediador entre Deus e nós. Ele é para todos sempre, e nós veremos a face, a glória de Deus na face do Cordeiro. Deus é a luz, mas o Cordeiro é a lâmpada. A nossa relação com a essência divina não se dá na pessoa do Pai, em vê-lo, porquanto ele é inimaginável, e nem tampouco o seu Espírito Santo, mas apenas a expressão trinitária de Deus na subsistência do Filho é que tem a projeção de imagem. E é na imagem dele que nós temos a relação com o Pai. É na face do Cordeiro que nós vemos o próprio Deus. Mas eu quero ver a Deus. Você verá a Deus lá no céu, mas o fará na pessoa do Cordeiro. Mas eu quero ver Deus. Você vai ver a Deus, a menos que você ache que Jesus não seja Deus. Não é bem isso, reverendo. Mas eu quero ver o Pai. Bom, por quê? Você acha que o Pai é maior que o Filho, não é mesmo? Pois é, esse é o grande problema nosso. Essa é a nossa grande dificuldade de entendermos, como João coloca que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e é Deus de fato, de verdade. Só que ele se fez carne, na pessoa do Filho Verbo, habitou entre nós e permanece sendo um de nós. O Natal e a teologia de João. Mas Natal tem muitas... claro, Natal não é só lá, a estrela de Belém, essas coisas não. Natal é muito sério, Natal é coisa profunda. Natal é Deus se fazendo carne, se tornando um de nós, para que nós pudéssemos ser coparticipantes da natureza divina. O Natal, a encarnação de Deus, é Deus sendo rico, se fazendo pobre, para que nós, na nossa pobreza, pudéssemos ser enriquecidos. Jesus, o Filho Verbo, é Deus. Receba-o como seu Salvador e Senhor, único e absoluto em sua vida. E desfrute desta certeza gloriosa da comunhão com Ele, da reconciliação com Ele, porque, como o apóstolo Paulo nos ensina, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Só em Cristo, unicamente em Cristo, o Verbo Filho, nós desfrutamos desta bênção. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.